tarde. Como que vocês estão? Todos bem? Com a glória de Deus. Vamos orar, né? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Pai querido, Pai amado, desde já, Deus, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua maravilhosa luz. Oh Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que está voltando. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, nos sustenta, nos dá força. Trabalha no nosso coração, porque nós necessitamos do Senhor. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, Deus de maravilhosa luz, Deus de poder. Oh, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos tanto de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos tanto da presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu quero orar agora, Deus, por almas. Que o Senhor venha ter misericórdia, Deus, desta alma que está afastada, deste homem, desta mulher, Deus, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda ele, ajuda ela a voltar para o Senhor enquanto ainda é tempo, enquanto ainda o Senhor Jesus não voltou. Deus querido, Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te exaltar. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Eu quero te dar a adoração, eu quero te dar o louvor. Porque o Senhor merece, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já, Deus, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua devoção, pelo Senhor ser este Deus, cheio de misericórdia, como diz a tua palavra, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nesta manhã, Deus, as misericórdias do Senhor, Pai, se renovou na nossa vida. Nesta manhã, Deus, se estamos de pé, se estamos vivos, é por causa da tua misericórdia. E eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Porque o Senhor merece, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus querido, Deus amado, eu quero, Pai, agora orar por alma, Jesus, que está passando por problemas, Jesus, na área da saúde. Que da mesma forma, Deus, que o Senhor fez na minha vida no ano de 2020, onde eu fui desenganada pela medicina, o Senhor mudou o quadro de morte para o quadro de vida. E hoje estou aqui, Deus, para glorificar e exaltar o teu nome. E eu quero orar, Deus, por enfermos, que o Senhor venha curar este homem, que o Senhor venha curar esta mulher. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia da vida dele. Tenha misericórdia da vida dela, faz um milagre, Senhor. O Senhor conhece, Deus, o que passa, Deus, na vida de cada um de nós, na face da terra. E quantas vidas, quantas almas, Deus, passando por problema de saúde, vivendo uma vida cheia de enfermidade. Tenha misericórdia, Senhor. Cura, Jesus. Visita agora, Pai, os hospitais, os leitos dos hospitais. Eu sei bem como é isso, Senhor. O que está numa UTI, numa CTI, numa cama, precisando, Pai, de ajuda. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, vai de encontro a esse jovem, vai de encontro a esta mulher, vai de encontro a este homem, essa senhora, esse senhor, meu Deus, que já tem meses, anos no hospital, Senhor, vivendo uma vida de decadência, de enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, visita os hospitais agora. Tenha misericórdia, Pai, desta alma. Tenha misericórdia desta vida. E esta criancinha, Deus, que está na incubadora há muito tempo, Jesus, cura ela, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração por essa criancinha, Deus, que está na incubadora, Pai, precisando do Senhor. Oh, Deus, forma cada osso dele, forma cada osso dela. Em nome de Jesus Cristo, Deus, tranquiliza o coração desta mãe, tranquiliza o coração deste pai. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te honrar, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Ó Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, que faz milagres, que opera maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entra nas nossas causas impossíveis, faz o possível, Senhor, se tornar possível. Em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura a saúde deste homem, restaura a saúde desta mulher. Não deixa, meu Deus, essa vida passar por um problema de enfermidades desta maneira. O Senhor é um Deus que cura, Pai. Eu creio no Senhor e eu oro, Pai, que o Senhor venha curar esta alma, curar esta vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te pedir também, Jesus, que a salvação venha chegar neste lugar, que a salvação venha chegar nesta casa, como foi na vida de Zaqueu. Faça também na vida desta pessoa. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor Jesus possa apresentar a salvação para ele, que o Senhor Jesus possa apresentar a salvação para ela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, olha as famílias, olha como está Jesus precisando do Senhor. Olha esta criança, Deus, que está desobediente. Tenha misericórdia desta mãe, tenha misericórdia desse pai. Dá entendimento ela, dá entendimento ele, para poder cuidar dos teus filhos. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e nós não estamos, Pai, numa fase boa de cuidar das crianças, mas o Senhor é um Deus que deixa escrito na tua palavra: ensina o teu filho no caminho para andar, que quando ele crescer ele não venha se desviar dele. Ó, Pai, nos ensina a tua palavra de tal forma que a gente venha caminhar com os nossos filhos, para que eles venham ter entendimento, que se um dia eles ficar velhos e esquecer do Senhor e sair, eles venham lembrar, Senhor, quando foi criança, porque foi ensinado, porque foi, Pai, como diz a mãe e o pai, foi um exemplo de vida aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, Pastor Júnior, paz, viu? Louvado, exaltado és o teu nome, Jesus. E eu quero te agradecer, Deus, pela tua bondade. E eu quero te agradecer, Jesus, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Deus, por cada vida, por cada alma, Deus, que passa aqui, Deus, nessa live, às vezes 1 minuto, 2, 3, 4, 10, às vezes até 1 hora. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia da vida dele, que o Senhor venha ter misericórdia da vida dela, que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de resposta. O Senhor é um Deus, Pai, que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece. O Senhor conhece o coração deste homem, o Senhor conhece o coração dessa mulher. E a minha oração, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia dela, que o Senhor venha ter misericórdia dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos que estão aí. Curte a live, compartilha. Vamos estar meditando hoje no livro de Apocalipse, capítulo... Aleluia. Apocalipse, capítulo 22. Que fala também sobre o céu, né? Que fala sobre a nova Jerusalém, que fala que Jesus breve virá, amém? 22, né? Apocalipse, capítulo 22, versículo 7 em diante, tá bom? Apocalipse, capítulo 22, versículo 7 em diante, que fala: Jesus
breve virá. Amém? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Manda para aquele também que não gosta, vai que ele entra por interesse e Deus pode estar usando a sua vida. Amém? Vamos ler. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Está o tempo, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, que significa o último, né? Não haverá outro, ele é o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui está falando do céu, né? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas certamente diz: cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Aqui, né, essa passagem, o livro de Apocalipse, capítulo 22, Deus, né, por meio de um anjo, traz uma revelação para João. Quem era João, Ana? João era aquele que a Bíblia fala, né, nos evangelhos de Lucas, de Marcos, de Mateus, aquele que deitava no ombro de Jesus, aquele que era mais íntimo de Jesus, porque nenhum amigo, né, ou amiga te abraça ou até mesmo, né, deita ali no seu colo se não tiver uma intimidade. Então, João, ele tinha essa intimidade com Jesus, de deitar até mesmo no seu ombro, né? Então, era um amigo mais íntimo. E a palavra aqui de Deus, né, no Apocalipse, capítulo 22, fala sobre isso, que o próprio Jesus, por meio de um anjo, dá, né, uma visão a João. E João começa a relatar tudo isso aqui que está escrito. E olha para vocês verem, nós acabamos de ler, né? E eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Para quem não sabe também, né, o livro de Apocalipse, alguns têm medo de ler, alguns têm receio, alguns acham que é muito para ele ou muito para ela, mas se você for estudar,
se você for atentar ao que o Espírito Santo te diz, o livro de Apocalipse, gente, você não precisa ter medo, porque o livro de Apocalipse é a revelação, é uma profecia que vai se cumprir, que no mundo espiritual ela já se cumpriu, não tem volta para o que está escrito aqui. E a Bíblia diz aqui, né, quando você estuda todo o livro, você vai ver que o livro de Apocalipse declara a derrota do inimigo e a vitória da igreja, a derrota do diabo e a vitória do povo de Deus. Então o livro de Apocalipse é muito importante para mim e para você ler. Por quê, Ana? Porque é algo de vitória para o povo de Deus. Se você crer na palavra, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você precisa ter o costume de ler o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse nada mais é o livro da profecia ou o livro da revelação que fala, né, a derrota do inimigo e a vitória da igreja, que é o povo de Deus. Aí ele continua falando, né, João? E eu, João, sou aquele que vi. Ele viu, né, com seus olhos, e ouvi com seus ouvidos, né, estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me. Então ele inclinou o seu rosto em terra, né? Ele temeu aquela visão, né? Porque toda pessoa que tem uma revelação, né, da volta de Jesus, que como que vai ser, ele teme, né? Ele fica amedrontada, por quê? Porque é algo que abate o seu físico. Você precisa estar muito no espírito, e até você estar no espírito, você vai ficar abatido, porque você é ser humano, você também é feito de carne, de matéria, e o seu físico se abate, né? E aí ele fala aqui, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. Eu não tinha entendido, né? E disse-me, olha, o anjo falou com ele assim, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu. Sabe o que o anjo estava querendo dizer para João? Olha, eu sou aquele que te serve. Eu sou aquele que está relatado, né, no livro de Salmos 91, que o próprio Deus manda os anjos para o quê? Dar livramento, te guardar, para que você não tropece em alguma pedra, para que você não tropece, né, na serpente ou no escorpião, e se por um acaso acontecer isso, você ter poder para pisar na cabeça dela, né? Autoridade de Deus que ele te dá, o próprio Deus te dá autoridade, né, para repreender o mal na sua vida. Então o anjo está falando com ele assim, para de fazer isso, de prostrar a mim, porque eu sou conservo teu, tipo assim, eu vim também para servir você. Eu sou aquele que sou mandado, eu sou aquele que serve, eu sou conservo teu. Aí continuando, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Olha para você ver que o anjo prega para João, fala, olha, para de prostrar a mim. Eu sou conservo teu, eu vim também para servir, adora a Deus. E o tanto de gente hoje, gente, que você vai ver, que idolatra anjo, não é só idolatrar alguma imagem, não, idolatrando anjos. Né? Algumas pessoas por aí têm tanta sede de aprender sobre os anjos, né? Às vezes nem é só para passar um estudo aprofundado sobre os anjos, né? Mas é para adorá-los, para fazer eles acima de Deus. E anjo não está acima de Deus. Anjo também serve a Deus. Anjo foi criado para servir. Anjo foi feito para servir. Isso aqui é o anjo falando para ele, gente, para o João, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Olha para você ver. Olha para você ver. O anjo prega para João
Fala para João, olha, para de adorar a mim. Para de prostrar a mim. Adora a Deus. Nem os anjos gostam desse negócio de adoração para eles. Porque eles sabem que a adoração precisa ser para Deus. A glória precisa ser para Deus. Continuando, E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. A palavra seles, tipo, não guarde para si, não feche, como se ele não valesse, ou como se ele fosse algo que não é para ser falado. Não deixe de pregar isso aqui como se isso aqui não fosse para falar. Nossa, não pode falar não, é mistério. Que isso? Mistério significa revelação do próprio Deus. Claro que Deus é mistério. Claro que para saber certas coisas de Deus, você precisa estar no Espírito. Mas o próprio Deus diz aqui em todas as passagens aqui de Apocalipse, e o Espírito diz às igrejas. Igreja não significa quatro paredes, igreja significa pessoas. Gente, como a gente, todo mundo, seres humanos. O Espírito diz às igrejas, então alguém precisa estar no Espírito para poder pregar isso aqui. E claro também que você precisa ter o Espírito Santo para entender, mas isso já não é mais comigo, isso é com Deus. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é obra do homem, é obra do próprio Deus. A gente só prega, mas quem convence você, quem convence a mim é o Espírito Santo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas como assim, Ana? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Você não vê, não? O tanto de injustiça que acontece de noite, noite e dia. Todo dia, gente, acontece injustiça. Todo dia acontece algo assim que alguns até falam, Deus não tá vendo isso não. Deus não tá nem aí com isso não. Eu quero te falar, Deus vê isso sim. Deus está importando com isso sim. Só que tem coisas, gente, que não tem como Deus intervir. O ser humano é livre. O ser humano tem um livre-arbítrio, ele faz o que quer da vida. Olha, eu sirvo a Deus se eu quiser. Você serve a Deus se você quiser. Mas se você não quiser, você não vai servir. Se você falar assim, olha, eu não quero servir a Deus, você não vai servir a Deus. Tá entendendo? Mas se você falar assim, não, eu quero servir a Deus, você vai servir a Deus. Por quê? Porque o ser humano tem um livre arbítrio. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas como assim sujar? A Bíblia fala que o pecado, ele faz separação do homem a Deus. Quando a gente peca, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, Deus não vem para perto de nós. Deus não ouve as nossas orações. Ana, sim, a Bíblia fala que Deus não ouve orações de ímpio. A Bíblia fala que Deus não ouve orações de injusto. Deus só vai ouvir orações de pessoas que estão vivendo, praticando a justiça. Ana, mas a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Verdadeiramente é. Mas só que você tem que entender que existe o pecador que se arrepende. E existe o pecador que não se arrepende. O pecador que se arrepende é aquele que busca a justiça de Deus, que busca todo dia viver uma vida correta diante do Senhor. E se pecar, ele pede perdão pelos seus pecados. Mas o pecador que não se arrepende, ele peca todo dia e não se arrepende de nada. Ele não está nem aí com nada. Ele está fazendo a maldade e vai continuar fazendo a maldade.
ele tá vivendo uma vida de idolatria e vai continuar na idolatria. Se ele tá fumando, bebendo, prostituindo, ele vai continuar fazendo isso sem remorso, sem culpa, sem consciência pesada, sem prestar conta a Deus, sem pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Existe uma diferença muito grande do pecador para o pecador que se arrepende. Continuando. E quem é santo, seja santificado ainda. Ana, mas ninguém é santo. Mas deixa eu te explicar o que significa santo diante da Bíblia. Santo significa separado. Se você foi chamado, se você foi chamada para fazer algo para Deus, você é santo, que significa separado. Você é santa, que significa separada. Todos nós, gente, somos chamados. Todos nós somos chamados. Mas poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque são poucos que escolhem fazer a vontade de Deus. São poucos que escolhem fazer algo para o Senhor. É isso que significa escolhido. Escolhido não é o destacado. Não é a destacada, é aquela que serve a Deus, é aquela que obedece, é aquele que obedece, é aquele que obedece. Esse é o escolhido. Se Deus mandou, ele vai. Se Deus mandou ele falar, ele fala. Se Deus mandou ele fazer, ele faz. É isso que é escolhido. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Por isso que a Bíblia fala que existe o livro, né, da vida. Se teu nome estiver escrito lá, amém, glória a Deus por isso. Mas também existe o livro das obras. Vai chegar o tempo que Deus vai requerer de mim, vai requerer de você as nossas obras. O que eu fiz para Ele? O que você fez para Ele aqui na terra? Você pregou a palavra? Você ajudou o próximo? Você cumpriu os mandamentos do Senhor? O primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, que significa coração, de todo o teu entendimento, tudo que você pensa venha ser para a glória de Deus. De todo o teu coração, que tudo que você sentir seja para glorificar o nome de Deus. E de toda a sua força, que tudo que você for fazer venha ser para a glória de Deus. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, porque a Bíblia fala que chegaria um tempo que o amor de muitos se esfriaria. E quantas vidas já se esfriou, quantas almas já se esfriou, quantas almas não amam a Deus mais, quantas vidas não quer mais saber de Deus, para eles Deus tanto faz e tanto fez. Pessoas então, é miserável, tem que morrer, que morra para lá, que se lasca para lá. É assim que tá o pensamento e o sentimento das pessoas hoje em dia, gente. Não é fácil, mas vai ter que prestar conta diante de Deus. O livro das obras vai ser aberto. Se eu tiver feito coisas erradas, vai estar lá. Se eu tiver feito coisas certas, também vai estar lá. Vai estar tudo lá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui ele está declarando quem ele é. Jesus está declarando quem ele é. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lembra do livro de Gênesis? Existe uma árvore da vida. E essa árvore da vida é por meio de fé, é por meio de crer no testemunho de Jesus Cristo,
que Ele morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. É a árvore da vida por meio dele, o caminho é Ele, a verdade é Ele e a vida é Ele. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que o próprio Deus Pai deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus Cristo. Jesus Cristo quer te salvar, Jesus Cristo te ama. Aí aqui já fala, né? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. O que significa cães, Ana? A palavra cães aqui, lembra daquela passagem que a Bíblia fala, né? Que o cão vomita e come o seu próprio vômito. Ou até mesmo a porca, né? Que tá limpa, lavada, volta a lamear-se na lama, né? E fica toda suja. Aqui está comparando cães, mas são pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que um dia escutou a verdade, um dia acreditou na palavra do Senhor Jesus, mas que hoje não crê mais, que hoje até mesmo prega contra. Pessoas que um dia professaram a fé em Jesus Cristo, mas que hoje não professam mais. Pessoas que muitas das vezes falam, não, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, mas hoje não faz isso mais. Rejeitam a Bíblia, rejeitam a palavra de Deus. Esses são os cães, aqueles que não gostam de Bíblia, aqueles que não agradam da palavra de Deus, que rejeitam a palavra de Deus. Esses vão ficar de fora. Esses são os cães que a Bíblia está falando, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que não querem saber da Bíblia Sagrada, aqueles que não estão nem aí com o que Deus disse, o que Jesus falou. Aí também estou falando dos feiticeiros, toda pessoa que pratica obras de feitiço, de macumbaria, vai ficar tudo de fora. Ana, onde que está escrito isso? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Toda pessoa que faz obra mal, para matar pessoas, para destruir vidas e família, essa pessoa vai ficar de fora também. Os que se prostituem, toda pessoa que comete prostituição, que tem relações sexuais fora do casamento, que é a mesma coisa da fornicação, vai ficar de fora, tem que se arrepender disso. Tem que casar para ter relações sexuais com o seu marido ou com sua esposa. E aqui também sobre a questão de prostituição, quando a Bíblia fala também que todos aqueles que prostituem, todos aqueles que não adoram a Deus, que não buscam a Deus, que adora outras coisas além de Deus. Até fala, eu amo Deus, Deus é o meu Senhor, mas precisa também de pôr outro no meio. Colocar alguma coisa no meio. Isso também é prostituição diante de Deus. Deus chama todas essas pessoas que faz isso, que comete idolatria, de prostitutos, prostitutas. Vocês negaram a fé, vocês negaram a mim. E os homicidas, toda pessoa que mata as pessoas, tira a vida das pessoas, ou até mesmo a sua própria vida, não pode fazer isso, filha. Não pode fazer isso, filho. Jesus morreu por você para te dar a vida, para te salvar e perdoar seus pecados. Você não tem direito de tocar na sua vida. Você não tem direito de tirar a sua própria vida. Jesus morreu por você. Jesus morreu para te salvar e perdoar seus pecados e sarar suas chagas, suas feridas. Te curar por inteiro, por inteira. Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Toda idolatria é abominação diante do Senhor. E também não é só questão de adorar a imagem, qualquer outra coisa, seja um homem, seja uma mulher.
Seja um pai, seja uma mãe, seja um filho que você coloca acima de Deus. Isso é idolatria. Você precisa arrancar isso do teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Deus precisa ser o seu único amor. Aquele que você mais ama, aquele que você mais tem a sua devoção. Ele precisa ser o primeiro para que os outros venham a ser. Você pode amar o seu esposo, você pode amar a sua esposa, você pode amar seus filhos, sua família, sua mãe, seu pai, mas não ame eles acima de Deus. Não coloque eles acima de Deus, porque isso diante de Deus é idolatria. Isso te prejudica, isso te mata, isso te faz morrer espiritualmente falando. E qualquer que ama e comete a mentira. Tem pessoas que amam mentir. Tem pessoas que até mesmo adoram a mentira. Esses também vão ficar de fora, não vão para o céu. Toda mentirinha também para Deus se torna mentira. Para Deus não tem meio termo, não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E precisamos se arrepender deles. Amém? Vamos orar para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a irmã que está aí, né? Deus te abençoe, viu? A Maria. Deus te abençoe, viu, Maria? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua glória, pela tua palavra. Deus, eu não conheço a vida de cada pessoa que passa por aqui nessa live, mas o Senhor conhece. Guarda a vida dela, guarda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, guarda a vida dele. Meu Pai querido, meu Pai amado, faz um milagre. Só o Senhor é o Deus de milagre, que cura, que restaura, que renova, que faz a diferença no nosso meio. Deus querido, Deus amado, nos abençoa, nos ajuda, nos sustenta, nos dá, meu Deus, entendimento cada vez mais da tua palavra para falar, para pregar, para ensinar, Senhor. E que vidas venham ouvir, Deus, e venham voltar para ti, mais fervorosos e fervorosas na tua presença. Em oração, em jejum, em propósito, em leitura, em ouvir, meditação da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, esta é a minha oração a ti e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos. Fique com Deus e até uma próxima live.